Irmãos queridos, a paz do Senhor. Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Vamos ler alguns versos desse capítulo. Melhor é a boa fama do que o melhor remédio, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque nela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Verso 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Verso 8. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o orgulhoso de coração. Amém? É esse texto, pode assentar. É atribuída ao rei Salomão a autoria de Eclesiastes. Eclesiastes é a mensagem do pregador à congregação. E o teor de sua composição não retrata alguém no ápice de sua felicidade. Na realidade, Eclesiastes surgiu da pena de um experiente sábio. E no seu momento, acerca dos resultados da matemática da vida. E apesar da sua melancolia, apesar de sua reflexão pausada, meticulosa e às vezes soando até um pouco fria, há por trás deste livro uma inspiração única do Todo-Poderoso. Na realidade, ele levanta algumas questões, a exemplo do capítulo 7, sobre o que vem a ser melhor na vida. E estas questões que Salomão levanta nos intriga. Porque na realidade, quando vamos pensar sobre cada uma delas, o que vem a ser melhor, chegamos à conclusão de que parece que as definições dele estão contraditórias. O dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Terceira ponderação que ele faz. É melhor ir a uma casa onde há luto do que ir a uma casa onde há banquete. Porque quando eu vou a uma casa onde há luto, eu paro para pensar no final de todos os viventes. Salmista no Salmo 90, ele diz assim, Senhor, ensina a contar os meus dias ou os nossos dias, de maneira a alcançarmos um coração sábio. Porque quando eu olho para a brevidade dos meus dias, eu percebo o quanto ágil e eficiente eu tenho que ser enquanto eu estiver vivo. Aqui, todo mundo é só uma sombra, irmãos. Nós só somos um vento. Nós só estamos aqui de passagem. Nossa vida é curta, dura pouco.
E quando a gente vai a um lugar onde há velório, a gente fica assim, eu preciso tomar cuidado com a minha vida. É lugar de reflexão, é lugar de pensar, é lugar de analisar. Salmo 144 diz isso, a nossa vida é um sopro. Quem gosta de ir em casa onde há luto, onde há velório? Quem gosta? Entre ir a uma casa onde há velório e uma casa onde tem um aniversário, aonde você gostaria de ir? Ninguém gosta de ir em lugar de luto, mas o resultado para a sua vida às vezes será melhor. Porque ali você vai parar e vai analisar como está a minha vida com Deus. Amanhã pode ser eu. O que eu estou pregando aqui é muito sério. Eu estou pregando para gente que de repente amanhã não vai estar aqui mais. Ou na próxima ceia não vai estar aqui mais. E aí, como está a sua vida? Como você está com Deus? Como está a sua comunhão com o Todo-Poderoso? Como você está andando no caminho do Pai? É melhor ir a uma casa onde há luto do que em a casa onde há banquete. É melhor. Quarta ponderação que ele faz. A tristeza é melhor do que o riso. Na realidade, isso que ele está dizendo é muito sério. Nós tiramos as maiores lições da vida. Não é quando a gente está muito triste, ou quando a gente está muito alegre, mas é na fase das tristezas da vida. Todo mundo passa por elas. Por exemplo, Salmo 51 foi escrito pelo coração de um homem triste. E ele está dizendo assim, Senhor, não retira de mim a presença do seu Espírito. Torna-me da alegria da tua salvação, porque meu coração está triste. Davi está vivendo tristezas. Capítulo 19 de 1 Reis é a história de um homem triste que entra debaixo de um zimbro e pede pela sua morte. Porque na realidade todos nós vamos passar por período de tristeza. Paulo prega uma mensagem um dia, quando ele desce do púlpito, ele escreve a carta dizendo, eu estou preocupado com o que eu falei, porque eu estou vendo que os irmãos estão tristes. Eu falei algo tão duro que entristeceu a igreja. Mas aí Paulo vem dizendo assim, ó, a tristeza, segundo Deus, gera arrependimento. E esse arrependimento leva à salvação da qual ninguém se arrepende. Então tem tristezas que Deus vai permitir a gente passar por ela, que vai nos levar à reflexão. Se você olhar para o livro de Marcos, você vai ver Jesus dizendo para os discípulos, fica aqui, eu vou um pouco mais à frente para orar. E o texto diz, e a alma de Cristo se afligiu, se entristeceu até a morte. Você consegue imaginar o coração de Cristo que está no Getsemane, triste, levando ele para a morte? Pois é, a tristeza faz isso com a gente. Tem hora que a gente fica triste por causa de uma mensagem que foi pregada e mexeu com a gente. Mas Deus prefere te ferir do que te perder. Tem hora que Deus fere a gente. Tem hora que Deus mexe com a estrutura da gente. Mas Deus prefere te ferir do que te perder. Tristezas. Eu estou pregando para alguém aqui que está vivendo fases de melancolia e de tristezas na vida. Mas ao invés de reclamar dessa fase, pare. Busque orientação do Pai. O Pai está querendo te ensinar alguma coisa nessa fase de tristeza que você está passando. E eu estou trazendo uma notícia espiritual para os crentes pentecostais aqui da igreja de Séries. Está chegando o período do Salmo 126. E o que é que tem lá no Salmo 126? Quando o Senhor trouxe do cativeiro os que voltavam de Sião, estavam como os que sonham. Então a nossa boca se encheu de riso, os nossos lábios se encheu de canto, e se diziam entre as nações, grandes coisas fez o Senhor a estes e por isso eles estão alegres. Grandes coisas fez o Senhor por nós, e é por isso que nós estamos alegres. Escute, o maior período de tristeza para a tua vida nunca será maior do que a fase de alegria que Deus vai trazer para você. Por quê? Porque a tristeza
é melhor que a alegria. A tristeza te leva a pensar um pouco. A tristeza te leva a raciocinar um pouco. Salomão está falando sobre isso. Sexto ou quinto, melhor é a repreensão do sábio que a canção do tolo. Tito, capítulo 1, versículo 13, Paulo está dizendo a Tito: Tito, repreende esses rebeldes que tem na igreja severamente, porque vai haver fortalecimento na fé. Provérbios capítulo 9, versículo 9 está dizendo: um sábio repreendido ama quem repreende, mas um tolo aborrece quem repreende. Repreende o sábio e ele vai te amar muito mais. Agora repreende um tolo e ele vai te detestar, porque tolo não gosta de repreensão. Agora a notícia é que quem rejeita a repreensão nunca estará pronto para crescer. Eu prefiro ouvir uma mensagem dura, uma orientação dura, que penetra a minha alma, que corta meu coração e que eu tenho dificuldades para engolir, do que ouvir o elogio de um falso que não tem estrutura para me orientar. Por quê? Porque a repreensão do sábio é melhor que a canção do tolo. Salomão está falando isso. Sexto, o longânimo é melhor do que o altivo de coração. Longanimidade é fruto do Espírito, irmãos. Longanimidade é fruto do Espírito. A Bíblia afirma em Provérbios que o homem que não controla o seu espírito, ele é tão vulnerável quanto uma cidade sem muros diante dos inimigos. Quem não tem controle sobre seu temperamento, quem não tem controle sobre suas palavras, quem não tem controle sobre seu comportamento, é tão desprezível quanto uma cidade sem muros. O altivo de coração se acha pelejando contra o próprio Deus, porque Deus rejeita ou resiste aos soberbos, mas o mesmo Deus dá graça aos humildes. É melhor um longânimo de espírito, alguém paciente, alguém que tem tranquilidade para dar resposta, do que o altivo de coração. Tem hora que o longânimo deixa a gente inquieto, sem paciência, porque ele demora. Só que ele vai ter melhores resultados na vida, porque ele vai tomar as atitudes certas. Deus te dará sabedoria para ser longânimo, para não se precipitar, porque o projeto para a tua vida não é projeto pequeno, é projeto grande. Você tem que ter experiência, maturidade para esperar. E finalmente o sábio diz: o fim das coisas é melhor que o princípio. Você pode dizer isso comigo? O fim das coisas, fala bem forte, o fim das coisas é melhor que o princípio. O Salmo 126, verso 6 está dizendo assim, ó: aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará com alegria, trazendo consigo seus molhos. O início é de lágrimas, o final é de colheita. O início é de lágrimas, o final é de colheita. Eu estou pregando para gente que começou planos nesse ano. Seu início foi difícil, mas tira o olho da dificuldade, porque tem um final de vitória esperando você. O final é melhor do que o início. Mas pastor Jefferson, o que isso tem a ver com a Santa Ceia? Então eu vou te explicar. No início, os ímpios parecem ser prósperos, mas no final, vai aparecer o trono branco e todo mundo vai ter que se apresentar do trono branco para dar conta das suas obras. No início, Israel foi perseguido e caluniado, mas no fim da grande tribulação, o Nazareno vai descer sobre o Monte das Oliveiras, o monte vai partir e Israel vai passar com o socorro todo-poderoso. No princípio, a natureza foi castigada com o pecado do homem, mas no final vai haver um novo céu e uma nova terra esperando a igreja. No princípio, a humanidade sofre com a morte, porque a morte entra na história, mas no final, a morte será lançada no lago de fogo, e na Nova Jerusalém não haverá mais morte, não haverá mais dor, não haverá mais clamor,
não haverá mais tristeza, porque todas as coisas já foram passadas. No início, Cristo aparece como cordeiro, mas no final, ele vai aparecer como leão. No início, Cristo aparece crucificado numa cruz, mas no final, ele tem o cabelo branco como a neve, os pés são como latão reluzentes, os seus olhos são como chama de fogo, da sua boca sai uma espada de 2 gumes, e ninguém pode vencê-lo. No início, ele foi o cordeiro, morto lá na cruz, mas no final, ele vai aparecer montado no cavalo branco, e na sua coxa vai estar escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. No início, a igreja participa da Santa Ceia aqui em Séries, mas no final, a boda do Cordeiro já está preparada para nós. No início, a igreja foi perseguida, foi caluniada, mas no final, vai ser arrebatada para reinar para sempre com Jesus. Eu estou sentindo Deus aqui. Está chegando um final de vitória para a sua vida. Pastor, mas está doendo no início. O seu melhor, o mistério para você é no final. Quem perseverar até o fim será salvo. E eu termino essa mensagem dizendo: aquilo que o olho não viu, não subiu ao coração do homem, a boca nunca falou, são as coisas que Deus tem preparado para você lá no céu. No final, quem pode levantar a sua mão para adorar? O Espírito do Todo-Poderoso está falando ao meu espírito: Jefferson, nos próximos minutos eu vou derramar do meu espírito sobre a minha casa. Quem recebe essa palavra, vai. Quem recebe essa palavra, vai. Quem recebe essa palavra, vai. Caramba. Abra a boca para adorar, crente. Quem tem glória da glória, vai. Eu estou vendo o inferno desesperado. Eu estou vendo o reino das trevas desesperado. Porque Deus já preparou um final de vitória.